Olá, senhores, Olá, senhores, sejam mais uma vez todos bem. Como todos já sabem, a matéria que estamos ministrando aqui nessa nossa sétima videoaula ainda é pinturas e revestimentos anticorrosivos. De maneira que nessa nossa nova videoaula iniciaremos o nosso assunto sobre limpeza, né? Que é a limpeza do substrato, que também faz parte da preparação da sua superfície. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a nossa videoaula. Bom, a limpeza, né, primeiramente, serve para prevenir a transferência de sais e contaminação para superfícies. Graxa, óleo e sais devem ser removidos antes do tratamento da superfície. Ou seja, de todo esse tipo de impureza, né? O primeiro estágio é assegurar que óleo e graxa tenham sido removidos da superfície. As grandes quantidades de óleo e graxa devem ser removidos por raspagem e o remanescente por detergente, no caso por emulsificação, que é quando você faz aquele processo de emulsão, né? Quando você separa um elemento do outro, ou desengraxantes alcalinos, né? Adicionados a um detergente ou solvente, certo? Seguidos de lavagem com água. Porque afinal de contas, gente, a presença do óleo e ou graxa no seu substrato, ele meio que ele faz com que a composição da sua tinta se distribua de forma incorreta, certo? Ele maquia, ele altera inclusive fisicamente dizendo a sua coloração. O seguinte procedimento é recomendado, acompanhe. Primeiro, secar a superfície e aplicar os detergentes de cima para baixo. Isso para a limpeza de óleo e graxa, tá? De cima para baixo, não de baixo para cima, não há sentido nisso. Esfregar a superfície e deixar o detergente reagir de 2 a 5 minutos para que haja a reação, ou por emulsão ou por desengraxamento. Lavar vigorosamente com água limpa, remover aquele soluto, aquela solução, com água limpa. Os melhores resultados são obtidos com água quente, justamente pelo amolecimento, né, daqueles resíduos que, de uma certa forma, tendem a aderir ao metal mesmo que tenham sido tratados. E proceder lavagem final, que é a rinçagem, né, com água de cima para baixo, para que a própria força gravitacional atue, levando todos esses resíduos para baixo, para o chão. Bom, ainda em limpeza, sob certas condições, o desengraxamento com panos embebidos em solventes não é recomendável. Por quê? Tende a distribuir um filme fino de óleo ao longo de uma camada de área maior, ou seja, ao invés de você remover, você simplesmente reduziu ele em termos de espaço, você ampliou o seu espaço e reduziu ele em aparência. No caso, você distribuiu, você não simplesmente limpou, você espalhou a sujeira pelo seu material. E sais solúveis em água constituem um fator bastante nocivo para o desempenho da pintura. A água alcançando uma superfície metálica dissolve a contaminação e se torna um forte eletrólito que atrai a água através do filme de tinta, através de uma poderosa força osmótica. E daí vem a corrosão eletrolítica. Vamos falar agora de um elemento importante na pintura, que são os processos de preparação da superfície. Acompanhem comigo. A aderência mecânica de uma tinta está associada com a rugosidade da superfície ou perfil de ancoragem. Lembra-se da outra videoaula que eu falei sobre o perfil de ancoragem? Então é isso. A aderência mecânica ela depende diretamente do perfil de rugosidade, né, ou do perfil de ancoragem, que é formado pelos picos e vales no substrato, certos sulcos. O aumento do número de picos e vales aumenta a aderência. O jateamento abrasivo a um perfil de rugosidade de 50 micrômetros pode aumentar a área da superfície de 45% a 50%. Certo? Então percebam aí a importância. Os métodos de tratamento de superfície incluem tratamento mecânico e jateamento. Mais à frente iremos ver cada um separadamente. Para tratamentos mecânicos, temos dois métodos, que são os de limpeza com ferramentas manuais, de utilização à mão, e ferramentas com funcionalidade mecânica, né? São as ferramentas mecânicas, como as lixadeiras automáticas, as esmerilhadeiras mecânicas e tudo mais. Os processos de jateamento são vários. Jateamento com abrasivos secos, com abrasivos molhados, jateamento com água, que é o nosso hidrojateamento, e abrasivos e o próprio hidrojateamento. Existe uma diferença entre jateamento com água, que são água e abrasivos, certo? E o hidrojateamento, que é o jateamento com água pura.
Bom, falemos agora sobre a categoria dos tipos de substrato. Bom, a base para as normas de tratamento de superfície é um grupo de 4 diferentes graus de enferrujamento. Bom, vamos ver agora aos graus, né, de intemperismo, grau de enferrujamento. Intemperismo A. Grau A. Superfície de aço completamente coberta com aderente carepa de laminação. Ou seja, ela está só com aquele iniciozinho, aquela carepazinha de laminação normal. Grau B. Superfície de aço começando a corroer e a carepa de laminação começando a se soltar. Ou seja, a carepa começa a se desprender do material e a corrosão ela começa a surgir. Grau C. Superfície de aço na qual a carepa de laminação corroeu, desprendeu-se apresentando pequenos pits visíveis a olho nu. Ou seja, já houve desprendimento da carepa de laminação e juntamente a isso começou a se salientar ainda mais a nossa corrosão. E o grau D, que é a superfície de aço na qual a carepa de laminação corroeu, secou por completo e desprendeu, apresentando considerável quantidade de pits visíveis a olho nu, ou seja, é a pior espécie, a pior categoria, que é aquela na qual a sua peça já está comprometida mediante a corrosão. Agora vamos falar, senhores, sobre a norma ISO 8501-1, que diz respeito aos padrões de tratamento, aos tipos de tratamento. Primeiramente, macroscopicamente dizendo, temos que entender o quê? Que existem dois tipos. Existem os tipos de tratamento ST e o SA. O ST diz respeito a tratamentos com ferramentas manuais e mecânicas. Tem a ver com tratamentos à base de jateamento. Então acompanhemos. Vamos falar primeiramente sobre os padrões de jateamento. SA1, padrão de jateamento que deixa a superfície livre de óleo, graxa, pó, carepa, fracamente aderida, né, no caso, manteve a carepa fracamente aderida, com ferrugem solta e tintas, livre de tudo isso. SA2, superfície livre de óleo, graxa, pó e maior parte da carepa, ferrugem solta, tintas e permite-se alguma contaminação residual firmemente aderida. Essa aí é a limpeza comercial. SA2,5, que é conhecida como jateamento ao metal quase branco, que é a superfície livre de óleo, graxa, pó, carepa de laminação, ferrugem, tintas e permite-se traços de contaminação residual em pequenos pontos. É quase branco, ao metal quase branco. E por fim a SA3, que é o jateamento ao metal branco, de fato, superfície livre de óleo, graxa, pó, carepa, tintas, ferrugem e a superfície deve ter uma coloração metálica uniforme, no caso a branca. Esses aí são os 4 tipos de jateamento, de padrões de jateamento. Falaremos agora sobre o tratamento mecânico. É utilizada principalmente para pequenos reparos, por ter uma produtividade menor. Remoção de pequenos focos de ferrugem, tratamento de danos ocorridos na pintura ou originários dos processos de soldagem, sempre em pequena e menor escala. Antes da pintura, recomenda-se complementar esse tratamento com uma boa lavagem com água doce para remoção de pó, sujeira e sais solúveis de superfície. Então, embora você tenha feito o tratamento mecânico seja de forma manual ou de forma mecânica, é necessário que após isso você tenha uma lavagem, né, com água doce para remover qualquer tipo de resíduo permanente. Bom, vamos agora ver tratamento com ferramentas manuais. Bom, uma superfície preparada com ferramentas mecânicas deve apresentar-se livre de tinta, ferrugem e carepa de laminação soltas. Ou seja, deve eliminar todos esses elementos que estiverem presentes. O tratamento com ferramentas manuais é usado para aplicações onde um baixo custo na preparação é desejado, ou seja, uma mão de obra barata, ou quando se torna tecnicamente impossível a utilização de um método de tratamento mais eficiente. No caso, ou um tratamento com ferramentas mecânicas, ou de preferência o jateamento. Exemplo de ferramentas manuais: lixas, espátulas e escovas de aço. Agora vamos ver o tratamento com ferramentas mecânicas. Existem dois tipos de ferramentas mecânicas. Gravem. Dois tipos, é bom saber. As rotativas e as de impacto. São dois tipos diferentes. Geralmente as rotativas são mais eficientes, removendo tintas e ferrugem, enquanto que as de impacto são mais eficientes para a remoção de carepas e ferrugem compactada, justamente pelo impacto
que faça com que haja o desprendimento delas do substrato. As ferramentas rotativas utilizam escovas de aço e lixas especiais, com diferentes classificações em função da granulometria do abrasivo, certo? Então, é necessário aí especificações, né, para que você tenha a melhor aplicação dos seus materiais, das suas ferramentas. As ferramentas de impacto mais comuns são os marteletes de agulha, pneumáticos e as pistolas de agulha, né? Vamos mais à frente ver, ó, uma escova rotativa, são ferramentas mecânicas, né? Aqui temos a pistola de agulha, certo? E temos aqui também a nossa escova manual, né? A nossa famosa escova manual, que é muito utilizada em inspeção. Ó, um grau de limpeza ST2 à esquerda e o ST3 à direita. Esse aqui, lembrando que é o jateamento, a limpeza comercial, e esse aqui é o jateamento ao metal branco, né? Não necessariamente na cor branca, mas o mais limpo possível. Temos aqui também uma limpeza mecânica, ó, evitar polimento da superfície, ou seja, aqui ele está executando um lixamento, certo? Ele vai lixar toda essa camada de tinta, certo? De maneira que ele não pode aplicar um polimento nessa superfície se ela possui esses tipos de descontinuidade, ó. Carepas de laminação, pontos de ferrugem, ele deve exatamente limpar isso. E por último, os cordões de solda bem tratados, certo? Com esmerilhadeira. No caso, esses cordões aqui, ó, certo? Que foram muito bem preparados, ó, foram limpos as suas adjacências, né? Que são as zonas, bem como o próprio corpo do cordão de solda também foi bem limpinho e pronto para executar a pintura. Então, senhores, no mais, ficamos por aqui com a nossa 7ª videoaula. Espero que todos tenham entendido bem a importância da limpeza, bem como dos seus graus de limpeza e suas ferramentas, de maneira que na nossa próxima videoaula, que seria a nossa 8ª, iniciaremos nossa aula sobre jateamento, né, que é um dos principais e mais importantes e viáveis processos de preparação de superfície de limpeza. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.